Bem-vindos ao Batalhas Mentais, onde hoje perguntamos se as Big Tech devem fechar um pacto global de autorregulação da IA generativa, com metas obrigatórias de equidade algorítmica, sem esperar novas leis nacionais. O pano de fundo é simples: a IA já decide anúncios, crédito e até triagem de currículos. E o mundo discute regras enquanto a tecnologia corre. A equipe Lógica defende o pacto imediato, com métricas claras de justiça e auditorias independentes para reduzir vieses agora. A equipe Emoção é contra confiar nisso, afirmando que sem lei e punição real as promessas viram publicidade bonita e pouco mais. Vamos direto ao ponto: lógica no lado positivo, vocês começam com a tese principal. Defendemos um pacto global de autorregulação já, porque cada mês sem padrões comuns multiplica erros que afetam milhões, e métricas de equidade auditáveis podem ser aplicadas amanhã. Para tornar isso concreto, propomos metas simples e verificáveis, como diferença máxima de aprovação entre grupos abaixo de 2 pontos percentuais e relatórios trimestrais públicos. Enquanto leis levam anos, o mercado global pode aderir em semanas, como ocorreu com padrões de segurança de dados adotados por contratos e cadeias de fornecedores. Isso significa que startups e fornecedores só fecham se aceitarem auditoria externa, testes de viés e red teaming, criando efeito cascata sem fronteiras. Se esperarmos cada Congresso Nacional, teremos um mosaico de regras incompatíveis e brechas estratégicas, o que premia quem ignora a responsabilidade. Com um pacto, criamos painéis de auditoria independentes, definimos amostras estratificadas, publicamos fichas técnicas de modelos e abrimos canais de contestação para usuários. A equidade não é poesia. É engenharia de requisitos, com métricas de precisão condicionada, monitoramento de drift e correções rápidas sob pena de suspensão de modelos. Além disso, cláusulas de não conformidade podem cortar acesso a APIs, nuvem e marketplaces, e essa sanção dói onde importa na operação diária. Governos continuarão legislando, mas o pacto antecipa danos, cria linguagem comum e entrega ganhos imediatos, sobretudo em crédito, saúde digital e educação online. E para garantir confiança, instituímos trilhas de auditoria assinadas e avaliações por terceiros, com relatórios legíveis para o público em linguagem clara. Obrigada, Lógica, tese colocada com firmeza. Agora passo a palavra para a equipe Emoção apresentar a posição contrária. Emoção, estabeleçam sua linha de ataque e tragam seus exemplos. Pedir que o público confie em autorregulação é pedir que o lobo escreva regras da cerca, porque as vítimas do viés não têm tempo para promessas futuras. Quando uma mãe vê o filho rejeitado por um algoritmo por causa do CEP, o PDF bonito com métricas não consola, e sem lei ninguém repara o dano com urgência. As empresas respondem ao custo e ao risco jurídico, e enquanto isso não existir em forma de lei, o marketing vence a consciência e a pressa vence a prudência. Já vimos códigos voluntários em outras áreas falharem quando o trimestre aperta, e o resultado foi o público pagando a conta com emprego, crédito e dignidade. Equidade não pode ser moeda de troca em contrato privado. Precisa ser direito exigível por qualquer pessoa que sofreu discriminação, com prazos, multas e reparação. Sem lei, quem audita os auditores e quem garante que a amostra não foi escolhida a dedo, e quem garante acesso aos dados para a defesa do usuário? Padrões globais são bons, mas sem dentes viram selo de confiança que mascara problema, e cada selo falso corrói a fé social na ciência e na tecnologia. A pressa para parecer responsável pode normalizar metas tímidas, e metas tímidas congelam o progresso moral, porque o aceitável de hoje vira teto de amanhã. Quando falamos de crédito, saúde e polícia, o erro não é abstrato. Ele recusa tratamentos, trava oportunidades e humilha pessoas, e isso pede lei clara. Autorregulação pode ser parte da solução, mas só depois de um marco legal mínimo que define deveres, proíbe práticas e protege quem denuncia. Agradeço às duas equipes pela objetividade. Retomando, Lógica aposta em ação imediata por meio de um pacto global com métricas auditáveis, e Emoção alerta que sem lei não há reparação nem confiança real.
Com o quadro estabelecido, seguimos adiante. Lógica apresentou a proposta, emoção contestou com foco nas pessoas afetadas e o debate está oficialmente aberto. Passo a palavra para a equipe lógica e quero objetividade afiada, pois o relógio corre. Ataquemos o problema na raiz, porque sem um pacto global, as métricas de equidade viram um carnaval de números incompatíveis, e as correções demoram mais do que os danos. Agora a equipe emoção pode responder, defendendo seu terreno com clareza. Defendo que promessas voluntárias não seguram a onda, porque quem sofre discriminação precisa de lei que proteja, repare e puna, não de slogans que brilham em apresentações. Na sequência emoção, façam o seu ataque. Ataco o coração da proposta, pois metas definidas pelas próprias empresas são como árbitros escolhidos pelo time da casa, e a torcida do mundo real não aguenta mais partidas arranjadas. Volto para a lógica, defendam seu ponto com precisão cirúrgica. Defendo afirmando que a autorregulação coletiva é ponte e não destino, porque ela acelera padrões mensuráveis hoje enquanto os marcos legais amadurecem. Emoção. Organizem um ataque em dupla, com liderança e reforço. Lidero dizendo que sem lei não há direitos, apenas favores temporários. E quando a crise bater, as metas bonitinhas serão rebaixadas a metas convenientes. Reforço com o fato de que a auditoria paga pelo auditado sempre cria dúvida de independência, e fé pública não nasce de relatórios com logomarca corporativa. Corto aqui e passo de volta à lógica, mantenham a energia e tragam uma dupla em ataque. Lidero o ataque lembrando que pactos internacionais de mercado já padronizaram segurança e privacidade antes das leis, reduzindo danos medidos em dias, não em anos. Dou suporte mostrando como painéis independentes, amostragem estratificada e publicação de cartões técnicos tornam a equidade verificável por acadêmicos e imprensa. Segurem o ímpeto, lógica, e eu passo para a emoção para a defesa em dupla. Respondo que publicação sem acesso garantido a dados de contestação vira vitrine, porque vítimas não conseguem provar o viés sem instrumentos jurídicos para obter informação. Provoco perguntando por que confiar na pressa de quem lucra com modelos. Se a pressa até hoje nos trouxe termos obscuros, opt-outs escondidos e arrependimentos tardios. Lógica, retornem ao ringue para uma defesa em dupla, com uma resposta firme e um apontamento de fragilidade. Respondo que o pacto pode incluir canais de petição com prazos, comitês multissetoriais e suspensão automática de modelos quando indicadores ultrapassarem limites predefinidos. Aponto a fragilidade do argumento de espera eterna, pois cada mês sem padrão global é um mês de decisões opacas em créditos, saúde e educação que deixam cicatrizes reais. Peço agora uma fotografia parcial aos jurados, cada um dizendo com quem está inclinando e por quê, e peço que encorajem as duas equipes. Neste momento inclino à lógica porque a proposta de métricas e auditorias tem desenho prático e ritmo de execução, mas vejo fraqueza em como garantir voz às vítimas, então peço que abram mais canais com prazos e tradução simples para o público. Por ora me inclino à emoção, pois a crítica sobre independência de auditoria toca na credibilidade do processo, mas noto fragilidade quando desprezam toda a cooperação voluntária, e sugiro incorporar pilotos com observadores externos escolhidos por sorteio. Neste estágio vejo vantagem leve da lógica por oferecer mecanismos operacionais e possibilidade de sanções privadas, mas a ausência de garras legais sérias é o calcanhar exposto, e incentiva as equipes a unirem urgência prática com proteção jurídica robusta. Entramos no segundo round esperando novos pontos e começo com a equipe emoção para um ataque enxuto. Ataco com um ponto novo, a governança do risco sistêmico, porque quando modelos se interconectam em cadeias de valor o erro se propaga, e somente uma autoridade legal pode coordenar a resposta em situações críticas. Lógica, defendam de forma direta. Defendo lembrando que o pacto pode criar salas de crise com protocolos comuns e simulações obrigatórias, reduzindo o tempo de resposta enquanto a autoridade legal é acionada. Na sequência lógica, tragam um ataque único para avançar a narrativa. Ataquei demonstrando que padrões voluntários podem exigir testes de estresse e relatórios de impacto antes do lançamento, e isso evita que produtos cheguem ao público com viés conhecido. Emoção,
Façam a defesa com um só golpe preciso. Defendo dizendo que relatório sem sanção legal vira um memorial do erro, e que a prevenção só funciona quando há risco real de multa, recolhimento e reparação obrigatória. Lógica. Organizem um ataque em dupla com liderança e suporte técnico. Lidero propondo um índice global de equidade com metas mínimas e ranking público, pois reputação e acesso a ecossistemas valiosos funcionam como incentivos fortes. Apoio com o detalhe de que o índice pode combinar paridade de erro, estabilidade temporal e explicabilidade avaliada por pares externos, com metodologia publicada. Agora a emoção ganha a bola para um ataque em dupla com contundência e ilustração concreta. Lidero lembrando que reputação não pagou indenização a quem perdeu vaga de emprego por classificação injusta e que ranking sem obrigação vira corrida por plaquinhas. Apoio trazendo exemplo de produtos que ostentaram selos verdes e depois foram alvo de investigações, mostrando que boa imagem pode mascarar práticas pobres por tempo demais. Corto o embate e devolvo a lógica para uma defesa em dupla, com resposta e provocação estratégica. Respondo que o pacto não exclui a lei, ele a prepara, pois consolida dados, padrões e práticas que os legisladores podem transformar em obrigação, reduzindo as lacunas. Provoco perguntando por que atrasar a proteção que já podemos entregar amanhã com métricas transparentes, se cada dia sem padrão deixa mais pessoas sem explicação e sem recurso útil. Volto a emoção para uma defesa em dupla, uma resposta clara e um apontamento de fraqueza do adversário. Respondo que a pressa em padronizar pode cristalizar metas tímidas e torná-las teto moral, e que precisamos de ambição mantida por lei para subir a barra a cada ano. Aponto que a proposta da lógica fala em suspensão de modelo, mas não define quem garante o cumprimento quando a sanção dói nos resultados, e sem lei os mais fortes podem ignorar a regra privada. Retorno à lógica para um ataque solo, foquem no ponto mais negligenciado até aqui. Ataquei, destacando a inclusão de países em desenvolvimento, pois o pacto pode financiar auditorias locais e treinar especialistas regionais, evitando que a equidade seja pensada só em grandes capitais. Emoção. Defendam com um contra-argumento que traga a dimensão humana. Defendo dizendo que sem cláusulas legais de acesso a dados, as comunidades periféricas seguem sem prova do viés, e a dor continua invisível enquanto relatórios falam de médias. Lógica, um ataque solo, mostrando a utilidade imediata no cotidiano. Ataquei mostrando que escolas e hospitais podem exigir dos fornecedores a adesão ao pacto e auditorias independentes, o que já eleva o padrão de serviços públicos, sem esperar a tramitação legislativa. Emoção, uma defesa direta, mirando o núcleo da confiança. Defendo sustentando que confiança nasce de obrigações que os cidadãos podem acionar, e que sem um juiz a quem recorrer as portas continuam fechadas para quem perdeu por um erro invisível. Hora de um ataque em dupla da lógica, coordenem liderança e reforço com novidade metodológica. Lidero propondo comitês de sorteio cívico para acompanhar auditorias, trazendo cidadãos comuns para revisar amostras e linguagem dos relatórios. Reforço sugerindo que cada release de modelo venha com um diário público de mudanças, registrando impactos mensurados por grupo, para impedir que ajustes escondam regressões. Dou a vez a emoção para um ataque em dupla, mantendo foco e empatia com o público. Lidero dizendo que participação cidadã sem poder legal vira teatro sem roteiro, porque o palco é da empresa e a plateia não tem como interromper o ato. Apoio alertando que diários públicos podem virar labirintos de jargões, e sem obrigação de linguagem clara e responsabilidade legal os erros continuam indecifráveis. Freio o embalo e devolvo a lógica para uma defesa em dupla com resposta e uma pergunta que mude o ângulo. Respondo que linguagem clara pode ser cláusula do pacto, com testes de legibilidade e conteúdo visual, e que a mesa tripartite com sociedade, academia e mercado dá poder real de veto técnico. Pergunto se não é melhor começar a subir a escada com degraus já prontos do que esperar a construção do elevador, enquanto as pessoas seguem caindo no fosso da opacidade. Emoção, fechem esta sequência com uma defesa em dupla, uma resposta objetiva e um apontamento de ponto cego adversário.
Respondo que o degrau precisa de corrimão legal, porque quem cai precisa de quem responda civilmente. E isso só a lei garante. Aponto que o pacto ainda não explicou como proteger denunciantes internos que revelem manipulação de métricas. E sem essa proteção, a verdade não chega à luz. Retomo a condução e peço novas falas curtas para manter o ritmo vibrante, começando com um ataque solo da lógica. Ataquei colocando na mesa um selo de conformidade revogável e público, para que consumidores e governos saibam em minutos quem está em dia e quem perdeu o direito de operar. Emoção, a defesa de vocês com um tiro certeiro. Defendo lembrando que selo sem possibilidade de ação civil coletiva vira aviso decorativo, e quem sofreu prejuízo continua sem reembolso e sem pedido de desculpas. Lógica, ofereçam outra defesa breve que fortaleça a proposta com responsabilização visível. Defendo propondo um fundo de reparação financiado por contribuições proporcionais ao risco, que paga pronto as vítimas enquanto a perícia e a eventual lei definem responsabilidades finais. Emoção, ataquem com um argumento novo que teste a coerência do adversário. Ataco dizendo que fundos sem base legal podem virar colchões que incentivam descuido, e que reparação sem reconhecimento jurídico reescreve a dor em valores contábeis. Lógica, a bola volta para vocês, e quero uma defesa que fale de accountability pessoal. Defendo propondo que executivos responsáveis por modelos assinem termos de responsabilidade com consequências contratuais, porque a ética precisa de assinaturas visíveis. Para aquecer a plateia, peço agora 2 falas cruzadas, uma de cada equipe, com perguntas que abram caminho para a votação daqui a pouco. Pergunto como negar um pacto que já entrega trilhos para a lei, se a alternativa é continuar dirigindo no barro enquanto esperamos o asfalto. Pergunto como confiar em trilhos montados por quem lucra com o trem, se o maquinista pode escolher o destino e o fiscal ainda não tem apito. Aproveito a tensão e convoco a emoção para um último ataque solo antes da próxima rodada de jurados. Ataco recordando que dignidade não é métrica de laboratório, é direito na vida real, e sem lei o dano moral segue sem nome e sem conserto. Lógica, fechem com uma defesa direta e sem floreios. Defendo repetindo que a ação imediata salva a gente de erros amanhã e que a lei chegará mais forte se for construída sobre práticas testadas e medidas em campo. Chamo os jurados para nova fotografia parcial, mantendo o espírito crítico e o incentivo às equipes. Continuo levemente inclinado à lógica pela concretude dos mecanismos e pela ideia do fundo de reparação, mas a proteção a denunciantes ainda é um buraco, e peço que preencham com garantias claras e verificáveis. Meu pêndulo vai para a emoção pela ênfase em acesso a dados para vítimas e proteção de quem denuncia. Porém, eu adoraria ver uma ponte prática que não congele a inovação, em nome de um ideal ainda distante. Vejo um empate técnico, com a lógica oferecendo ferramentas de gestão de risco e a emoção lembrando que direitos sem leis são promessas ao vento, e incentivo ambas a apresentarem um mapa de transição do voluntário ao obrigatório. Abrimos uma nova sequência mais curta e intensa, começando com a emoção, para um ataque alinhado ao mapa de transição que os jurados pediram. Ataco propondo marcos legais mínimos imediatos, como direito à explicação acionável, e prazos para correção de decisão algorítmica, para que qualquer pacto caminhe ao lado da lei desde o primeiro passo. Lógica, defendam de modo compatível com essa proposta sem perder a identidade do projeto. Defendo aceitando marcos mínimos e propondo que o pacto sirva de laboratório regulatório, com métricas e prazos que alimentem relatórios oficiais a cada trimestre. Lógica, ofereçam também um ataque solo que se conecte às expectativas da sociedade civil. Ataquei sugerindo que organizações comunitárias possam solicitar auditorias extraordinárias custeadas pelo fundo, garantindo controle social quando sinais de viés surgirem. Emoção, uma defesa única que preserve a exigência de responsabilidade formal. Defendo exigindo que essas auditorias extraordinárias tenham força de decisão, com obrigação de correção em prazo legal, para que não virem relatórios que enfeitam prateleiras. Para encerrar este bloco, lógica, um ataque em dupla juntando técnica e impacto cotidiano. Lidero,
propondo um painel global de incidentes com classificação de gravidade, para que cada falha gere alertas compartilhados e aprendizado rápido entre setores. Apoio detalhando que esse painel registra causas, remediações e prazos, com aprendizado aberto que impede repetição de erros de um país para o outro. Emoção, devolvo para um ataque em dupla que teste a robustez da proposta de incidentes. Lidero questionando quem decide a gravidade e quem garante que casos sensíveis não sejam rebaixados para evitar manchetes, pois sem independência legal o termômetro pode ser manipulado. Apoio lembrando que vítimas precisam de canal direto ao judiciário, e que painel sem ponte para a justiça é apenas uma vitrine de números tristes. Corto a escalada e passo a lógica para uma defesa em dupla com resposta concreta e uma pergunta provocativa. Respondo propondo que a gravidade seja definida por critérios públicos acordados com reguladores e sociedade civil, e que qualquer rebaixamento gere revisão automática por um comitê externo. Pergunto se não é preferível ter uma vitrine pública com alarme do que uma sala escura onde erros se acumulam, sem que ninguém de fora saiba o que aconteceu. Fecho este trecho com uma última dupla da emoção, uma resposta objetiva e um apontamento final de fraqueza para orientar os jurados. Respondo que alarme sem brigada de incêndio legal é sirene que assusta e não salva, e as pessoas querem água e não apenas barulho. Aponto que falta ao pacto um compromisso irrevogável de não comercializar modelos suspensos em mercados permissivos, pois sem isso o problema migra de endereço e continua ferindo gente. Antes de seguirmos para as falas finais, confirmo se há novos pontos, dados recentes ou algo que tenha ficado por dizer de cada lado, e peço que mantenham a chama alta, porém dentro do respeito. Temos um último ponto técnico, a criação de um calendário público de metas com auditorias sincronizadas entre continentes, para que nenhum mercado vire refúgio de práticas opacas. Temos uma urgência humana, garantir que qualquer pessoa possa contestar uma decisão algorítmica e receba correção e reparo em prazos que caibam na vida real, não no tempo corporativo. Obrigado, abrimos então o bloco de discussão livre alternada, com réplicas curtas e quentes, e peço argumentos cortantes e exemplos claros. Se a sua preocupação é prazos de reparo, o pacto pode fixar SLA globais, e quem não cumprir perde selo, acesso a PIS críticas e entrada em marketplaces relevantes. SLA sem coação legal vira relógio de enfeite, e quem está sem remédio, emprego ou crédito precisa de um caminho até o juiz, não apenas de um gráfico bonito. O caminho até o juiz pode coexistir com o pacto, mas o pacto entrega a padronização agora e produz provas e dados para o processo legal depois. Sem obrigação de preservar e abrir os dados para a parte lesada, o pacto cria registros que só a empresa enxerga, e prova escondida é justiça negada. Incluímos obrigação de trilhas de auditoria assinadas digitalmente, com espelhos hospedados por terceiros de confiança que guardam as evidências para contestação. Evidência guardada por terceiro escolhido pelo setor ainda é cerca com cadeado e chave no bolso do dono, e só uma ordem legal garante que a porta abre quando a pessoa bate. Podemos amarrar o pacto a memorandos com autoridades de proteção de dados, que determinam acesso escalonado e supervisionado ao material de prova. Memorando não paga dano e não demite o modelo culpado, e sem sanção legal de verdade a mensagem para o mercado é que o risco compensa. Quando cortar acesso à nuvem, a modelos de fundação e a lojas de distribuição, o risco deixa de compensar, porque operação travada dói mais que multa tardia. Para quem tem poder de negociar em vários países, sempre haverá um porto permissivo, e sem harmonização legal mínima, o problema só muda de CEP. O pacto pode prever cláusulas anti-deslocamento, proibindo o uso e venda de modelos suspensos em qualquer jurisdição enquanto a revisão não encerra com correção comprovada. Cláusula voluntária não segura quem prefere perder selo e seguir vendendo no cinza, e a dor social fica para as pessoas sem sobrenome famoso. Ao atrelar o selo a contratos com grandes compradores públicos e privados, a escolha de perder o selo vira também perder receitas indispensáveis, e o cinza fica caro. O cinza é mais barato quando as vítimas não têm advogado nem tempo, e é por isso que precisamos de obrigações mínimas na lei, para que o barato saia caro para quem erra.
Concordamos com obrigações mínimas e defendemos que o pacto antecipe a lei, testando métricas, rotinas e limites que os legisladores podem transformar em norma obrigatória. É bom testar, mas não em pessoas vulneráveis, e sem travas legais o laboratório é a vida real de quem menos pode absorver um erro. Por isso falamos de sandbox regulatório com escopos limitados, auditorias antes do lançamento e gatilhos de desligamento automático quando métricas cruzam a linha. Desligamento automático sem fiscalização externa vira botão que ninguém quer apertar, e sabemos como metas internas deslizam quando o trimestre aperta. Comitês externos por sorteio cívico e representantes da sociedade civil podem apertar o botão, porque o poder precisa de contrapesos fora do edifício da empresa. Sem proteção legal a denunciantes, ninguém de dentro contará que o cabo do botão foi desconectado, e o show segue com o alarme mudo. Incluímos proteção contratual robusta a denunciantes, custeio de defesa e reinstalação, além de canal anônimo gerido por entidade independente com governança aberta. Contrato não protege contra a retaliação sutil, e quem perdeu o chão precisa de garantias legais que não caem numa arbitragem escolhida pelo mais forte. Proponho que todo caso relevante fuja de arbitragem privada e seja encaminhado para instâncias públicas especializadas, com o pacto servindo de trilha técnica de evidências. Se isso virar compromisso vinculante de todos os signatários, começamos a conversar, porque as pessoas precisam de porta de rua e não de saída pelos fundos. Assumimos o compromisso e acrescentamos que o fundo de reparação antecipa o pagamento enquanto o processo corre, para que a vida não pare por causa do formulário. Dinheiro sem reconhecimento do dano vira recibo de silêncio, e quem erra precisa assumir publicamente onde, como e por que errou. Publicação de relatórios pós-incidente com linguagem clara e plano de correção verificável passa a ser obrigatória, com revisão por pares e carimbo de conformidade atualizado. Relatório que não fala em quem foi responsabilizado pelo erro soa como desculpa automática, e a confiança não volta sem rostos e consequências. Executivos responsáveis assinam as fichas técnicas e respondem contratualmente por omissões, com possibilidade de perda de bônus e afastamento por descumprimento grave. Quem define grave, quem audita o auditor e quem garante que a régua não baixou quando a vitrine ameaçou quebrar. Grave é definido por matriz pública acordada com reguladores e sociedade, e revisões automáticas por comitês externos evitam que a régua seja escondida. Quando a régua chega tarde, o erro já feriu, e nosso ponto é não colocar a primeira proteção do lado de dentro da fábrica. A primeira proteção é o requisito de projeto, e o pacto força-equidade como especificação crítica que bloqueia a release, tal como segurança elétrica bloqueia máquinas. Especificação crítica falha se o gerente manda seguir, e sem lei o segue, o jogo continua mandando na quadra. Quando a violação derruba o selo e corta o oxigênio da operação, o jogo para, e essa é a linguagem que o gerente entende antes mesmo da lei chegar. Respiro fundo, seguro a temperatura e peço passagens finais, começando pela equipe lógica com 2 falas, uma para organizar fatos e outra para persuadir os jurados. Organizo os fatos lembrando que propusemos métricas auditáveis, painéis de incidentes, salas de crise, suspensão automática, fundo de reparação, proteção a denunciantes, comitês cívicos e compromisso de levar casos graves a instâncias públicas especializadas. Peço aos jurados que enxerguem que o pacto não substitui a lei, ele a prepara, reduz dano amanhã e desenha a estrada que os legisladores pavimentam, e entre esperar a tempestade passar e erguer guarda-chuvas já, escolham proteger pessoas agora. Obrigada, lógica, e agora peço à equipe emoção 2 falas finais, uma para organizar os fatos e outra para falar ao coração e ao caderno de votos. Organizo os fatos lembrando que metas voluntárias falharam em setores críticos, que vítimas precisam de acesso a dados, reparo e punição, que independência não se compra com contrato e que sem lei o Porto Cinza sempre recebe o navio com bandeira trocada. Peço aos jurados que lembrem que dignidade não se mede só com matriz de risco, e que o pacto pode ser útil como ponte, mas ponte sem pilares legais cai no primeiro vento forte, então coloquem os direitos na lei e não apenas em promessas técnicas.
Convido os jurados para a avaliação final, elogiando o nível do duelo e pedindo a cada um que apresente seu veredito e sua razão, mantendo a generosidade com ambas as equipes. Meu voto vai para a equipe lógica porque apresentaram um kit operacional completo que reduz danos já e conversa com a lei que virá. E embora eu compartilhe a preocupação com independência, a proposta de levar casos graves para instâncias públicas e de proteger denunciantes me convenceu de que há lastro. Meu voto vai para a equipe Emoção, porque trouxeram a perspectiva das vítimas para o centro, exigindo acesso a dados, reparo e sanção, e porque lembraram que reputação e selos não substituem deveres jurídicos quando a vida real está em jogo. Meu voto de Minerva, ponderado e severo, vai para a equipe lógica, pela capacidade de desenhar um caminho de transição do voluntário ao obrigatório com marcos verificáveis, sem fechar a porta para a legislação robusta que considero indispensável. Com 2 votos a 1, a equipe lógica vence o confronto de hoje, e parabenizo pelo domínio técnico e pela abertura ao diálogo com a lei, enquanto reconheço a contundência moral e cívica da equipe Emoção. Recebemos a vitória com humildade e compromisso, e vamos trabalhar para que cada métrica proposta seja compreensível para qualquer pessoa e útil para quem mais precisa. Agradeço o debate intenso e prometo transformar cada promessa em procedimento, porque a confiança se reconquista no detalhe, no prazo e no reparo concreto. Saímos sem o troféu, mas com a certeza de que a lei precisa ser prioridade e que a dor de quem foi preterido por um algoritmo não pode ser moeda de negociação. Agradeço a escuta e reafirmo que sem obrigações acionáveis as melhores metas dormem no papel, e que seguiremos cobrando pontes que levem as pessoas até a justiça. Agradeço às 2 equipes pela entrega, aos jurados pela lucidez e à audiência que ficou com a gente até o final, e convido você a deixar o like, inscrever-se no canal e comentar o que mais te tocou neste duelo. Se este episódio te agregou, considere apoiar o canal pelo QR no canto direito do vídeo ou pelo link na descrição, porque sua contribuição mantém estas conversas vivas e independentes. Na descrição você também encontra links para outras séries totalmente diferentes, com temas e formatos diversos para todos os gostos. Então explore e conte para a gente o que gostaria de ver a seguir. Eu me despeço com gratidão e um convite: volte no próximo Batalhas Mentais para outra disputa que mexe com a cabeça e com o coração, e até a próxima!